Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. Queremos chamar a segunda mesa redonda desta tarde, que o tema é Plataformas Digitais e Ecossistemas. A transformação digital é coletiva. Convidamos para moderar este painel a jornalista Cristina De Luca, do The Shift. Seja bem-vinda, Cristina. Convidamos também para debater nessa mesa redonda a Ana Leão, Manager Director da Global Digital Experience, da agência Isobar, o senhor Marcelo Salim, Head de Open Ventures da IBM Brasil, e o senhor Percival Jatobá, VP de Soluções e Inovação da Visa do Brasil. Sejam muito bem-vindos e um ótimo painel. Olá, obrigada, Jamile. Estamos chegando aqui ao final do evento, né? Essa mesa redonda fecha, eu acredito que com chave de ouro, com um tema muito importante, que é justamente o fato de que a transformação digital não é uma coisa que se faça de forma isolada, ela é coletiva, cada vez mais. A gente viu lá na nossa primeira mesa, no primeiro dia de evento, eu estava conversando com o Silvio Meira, o Silvio fala muito sobre a questão de que nessa pandemia a gente teve um download aí de 25 anos de inovação. E quem já estava fazendo a transformação digital aproveitou para dar alguns passos à frente. E esses passos à frente tem muito a ver com o trabalho de dados, que a gente ouviu muito hoje, e tem muito a ver também com a criação de plataformas e ecossistemas, né? E quando a gente fala num processo que precisa de parceiros, a gente fala também de trazer experiências diferentes, combinar essas experiências, né? A gente fala muito de open economy e de combinar plataformas e ecossistemas de diferentes modelos de negócio, né? Então, conceitualmente, o que se está buscando é uma conexão entre produtores e consumidores para que eles interajam entre si, criando ofertas de maior valor percebido para o cliente, né? Então, a gente tem aí facilitar e ampliar a integração de produtos e serviços, orquestrar recursos, estimular a cocriação. Eu quero dar as boas-vindas à Ana Leão, da Isobar, o Marcelo Salim, da IBM, e ao Percival Jatobá, que vão me ajudar
junto com vocês aqui, a falar um pouquinho sobre essa experiência de criação de plataformas e ecossistemas. Eu queria começar dando o pontapé inicial aí, ouvindo como é que tem sido essa experiência de vocês nesse movimento, lembrando que a IBM, a gente pode ver como uma construtora de plataformas, avisa cada vez mais como uma plataforma em si. E a Isobar atuando aí nessa integração de plataformas, buscando construir melhores experiências para os clientes. Então, eu vou pedir licença para a Ana, mas eu vou começar com o Marcelo por uma questão de ordem de evolução das plataformas, né? Então, vamos lá, Marcelo, primeiro você. Bom, prazer muito grande estar aqui, um privilégio para mim estar numa mesa com pessoas como a Ana, aí, como o Jatobá. Você, Cristina, também, que eu acompanho sempre o The Shift, e é uma leitura muito prazerosa. A gente reinventa toda vez, né? A IBM vem se reinventando, nós éramos uma empresa de rolerite, viramos uma empresa de mainframes, depois viramos uma empresa de serviços, depois de nuvem, e isso é evolução. Então, essa construção de plataforma, na verdade, vem de encontro ao que os clientes precisam. Eu tenho uma visão mais cândida desse tema. Eu acho que plataforma, na verdade, ela parte da inovação aberta. Eu acho que o início de tudo é quando você olha, na verdade, deixa de olhar para um próprio umbigo e começa a acreditar, né, como dizia aquele seriado, a verdade está lá fora. Né? Então, assim, tem um pedaço da verdade aqui dentro, mas tem muita verdade lá fora. Né? Eu costumo brincar com o pessoal lá na empresa que, num país com 206 milhões de habitantes, a IBM deve ter umas 12 mil pessoas, deve ter vida inteligente do lado de fora, né? Então, assim, eu sempre falo que não é possível que a vida inteligente esteja do lado de dentro. Tem gente fazendo coisa boa do lado de fora. E essa coisa boa precisa ser aproveitada. Então, eu acho que tudo nasce, essa construção de plataformas, nasce da inovação aberta. E aí, eu gosto muito de reproduzir o Marcelo Nakagawa, né? Que eu gosto muito dele. Ele tem uma visão muito bacana. Ele fala o seguinte, que essa parte de inovação aberta, elas são 4 fases, como se fossem 4 montanhas, em ordem crescente, assim, de escalada. A primeira fase é a fase de integração. A maior parte das empresas começa a mexer com isso, começa a integrar, quer dizer, começa a entender que tem coisas interessantes lá de fora e começa a trazer essas empresas, essas fintechs, essas tudotechs, né, para dentro de casa e começa a trabalhar com aquilo como se fosse realmente um jogo de Lego, né, começa a adaptar as pecinhas. Aí as pessoas começam a dominar isso, começam então a ir para a fase 2, que é a fase da remodelagem, começam a modelos de negócio, começam então a transformar completamente naquilo que a gente chama aí da API Economy, né? Que é todo mundo tem uma API e todo mundo fala com todo mundo. Bom, a partir daí você vai para a plataforma, que é quando você deixa de se preocupar em como é que eu ganho dinheiro ou como é que eu faço acontecer e começa a criar um espaço para que estas empresas façam negócio entre elas naquele ambiente, né? E aí você vai para a 4ª montanha, que então é o que a gente chamaria do ecossistema, que é o mundo das plataformas. Então, você tem uma plataforma de saúde, uma plataforma de educação, uma plataforma de tudo. Então, a IBM ela entra nesse processo, evidentemente, ajudando na construção disso, né, com as peças que constroem isso. E a gente usa do remédio que a gente diz que é bom, a gente usa dentro de casa. Então, Open Ventures é uma área que foi criada justamente para trazer do lado de fora o que a gente acha que é interessante, que pode ser usado do lado de dentro. Então, a gente tem um papel muito importante. A IBM Brasil é uma empresa centenária, pouca gente sabe disso, mas a IBM Brasil é a primeira empresa IBM fora dos Estados Unidos. A primeira IBM fora dos Estados Unidos foi a brasileira, ela veio para cá por causa do censo e ficou. E nós, então, temos mais de 100 anos, a gente tem um papel muito importante na ajuda às novas empresas, na ajuda a esses empreendedores que estão construindo essas novas empresas e avançando com novas tecnologias, e é muito difícil fazer essa transição, né? O que o Geoffrey Moore chamava lá atrás da conversão, né? dos céticos para os visionários, para os pragmáticos, né? Dar esse salto dos visionários para os pragmáticos é difícil. E aí você precisa de um irmão mais velho. Então, o Open Ventures é um programa de irmão mais velho. A gente pega pela mão as empresas e tenta ajudá-las a fazer essa transição com não só o uso da tecnologia IBM, mas principalmente com a força de alavancar mercado para essas empresas. Então, é um tema que é muito importante
para nós, ele é muito querido e é um tema que a gente tem, evidentemente, dado muita atenção aqui. Super obrigada. Percy, quando eu te conheci, a Visa estava lançando alguns produtos para as Olimpíadas aqui no Brasil, e você estava começando a liberar, a Visa, de modo geral, a parte de inovação, liberar as APIs, as tais APIs que o Marcelo falou. Né? Assim, conta um pouquinho para a gente como é que foi a transformação de uma empresa que trabalhava com crédito para uma empresa que hoje é uma plataforma tecnológica. Pois é, Cris, um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, um prazer também compor essa mesa com a Ana, com o Marcelo, e discutir, né, a era do colaboracionismo, né? Falar sobre plataforma, falar sobre ecossistema, aqui para nós da Visa é muito fácil, né, e muito instigante. Eu acho que quando a gente pensa no início da Visa, lá na cidade de Fresno, na Califórnia, a gente acho que teve não sei se sorte, né? Precisa ter um pouco de sorte na vida também, né? Na vida e na Visa, né? Porque a gente olha lá atrás e vislumbrou, né, quando lá atrás, nos anos 1960, 58, a gente vislumbrou um pouco daquilo que é o ecossistema, né? Eu costumo definir ecossistema como sendo menos muro e mais ponte, né? Porque o ecossistema é exatamente isso, né? O fator de agregação, né? Então, a gente hoje tem a capacidade de ter agregar, né? E a API é exatamente isso, né? Você agrega serviços e funções, né? E foi exatamente, não sei se você lembra, foi um pouco isso que a gente conversou na época, né? Você consegue agregar um serviço com uma função, e lá atrás a gente fez exatamente isso, a gente conseguiu agregar serviços e funções que eram antes específicas de uma região, de uma localidade dos Estados Unidos, para o mundo todo, né? Porque foi esse o conceito, né? E a origem da palavra Visa. Talvez na língua portuguesa, Visa tenha só uma conotação diferente, né? Porque a gente usa a palavra visto. Mas no restante do mundo todo, Visa significa visto, que é uma coisa que libera, que dá justamente essa capacidade de gerar um ecossistema mais amplo. Mas aí é exatamente o que a Visa faz. A Visa gera ponte, a Visa gera acesso a novos ecossistemas e novas plataformas. Mas há 4 ou 5 anos atrás, a gente começou a liberar as APIs, justamente porque a gente entendeu, Cris, que não dava mais para ter uma empresa, não é, com tamanho gigantismo como a Visa, operando só por ela, ou só em si mesmo, né? A gente precisava abrir a nossa participação e a gente precisava convidar, né, outras empresas a se conectar ao nosso sistema, o que a gente chama de VisaNet, né, o sistema Visa. E por quê? Porque os tempos e movimentos que nós entregávamos para os nossos clientes, né, e acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, já não eram os mais adequados, né? Acho que o Marcelo foi muito feliz em falar, né, essa economia das APIs, elas rodam com uma outra frequência, né? E a gente precisa fazer com que isso também fosse mais rápido, né? Então, a gente abriu as APIs, logo em seguida, a gente abriu os centros de inovação, que hoje a gente tem em mais de 18 geografias, e aqui em São Paulo a gente tem um, né, o Brasil foi agraciado com um centro de inovação, e a partir desse centro de inovação a gente começou a trabalhar um conceito, né, de Open Innovation, né, utilizando aí o Design Thinking, né, que a gente acha que foi criado há 6 meses atrás, né? Imagina, há mais de 50 anos, né, há mais de 40 anos a gente já trabalha com esse conceito de Design Thinking, né? E tudo voltado para entrar dentro desse conceito de cliente, né? Sempre olhando o cliente. Então, para ser um pouco mais sucinto aqui nessa abertura, a Visa sempre vem se transformando dentro desse olhar
de cliente, né, e como entregar um ecossistema cada vez mais abrangente, né, dentro das plataformas que a gente opera, né, sejam elas plataformas ao consumidor ou plataformas às empresas, né, B2B ou B2C. Acho que é um pouco por aí, Cris. Obrigada, Percy. Bom, Ana, agora eu estou curiosa para saber como é que o marketing entra nessa equação toda, né? Porque a gente tem plataforma de colaboração, tem plataforma de correspondência, mas também tem muita plataforma de organização e criação. E criação é negócio de agência, então eu queria entender. Tem. O principal skill, né, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar, das musculaturas que a gente tem, que a gente começou a exercitar recentemente, são as musculaturas de compreender aprender essa língua, né, nova que surgiu no auge da referência, é isso? Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Desculpa. Eu vou tirar o microfone, tá? Só um segundo, por favor. Tá bom. Vou tirar o óculos. E agora ficou mudo. Só um instante. Agora acho que melhorou. Melhorou? Melhorou? Estão me ouvindo? Então tá, então eu vou abandonar o AirPod aqui. Então a gente começou a exercitar essas musculaturas de aprendizado dessa língua, né, que ela é fundamental para a gente construir um pouco do que o Percy e Marcelo estão falando aí. Eu acho que o que é mais interessante do mundo da agência em relação aos clientes é que é da natureza das empresas, sempre foi da natureza delas criar sistemas fechados, né? Foi a primeira inversão que a gente viu. Os clientes, as áreas tendem a proteger a informação, proteger os dados, proteger os seus sistemas, principalmente quando a gente está falando dos clientes globais. A primeira inversão de paradigma para a gente operar num sistema de plataformas, que ainda é uma barreira que a gente encontra todos os dias, é compreender a necessidade dos sistemas abertos, né? Como vocês já acabaram de dizer, o mundo agora é um mundo de APIs. Eu gosto muito desse conceito de voltar na história do ecossistema, né? Porque lá na biologia a gente aprende que ecossistemas são regiões onde habitam espécies diferentes que interagem entre si para poder manter aquele ecossistema vivo, né? Então, a gente sempre foi contra essa natureza, quando a gente criou os sistemas fechados, né? As empresas criaram sistemas fechados, porque essa interação e a sobrevivência desse ecossistema depende da abertura desses sistemas. Então, no mundo das agências, por isso que você está perguntando, a gente começou a entender e interpretar isso e aprender essa língua da tecnologia junto com empresas como a IBM, com a Visa, com todas as outras que operam plataformas, os marketplaces agora, né, que nos últimos anos surgiram como grandes soluções, agora após pandemia no e-commerce, são uma grande solução, e a gente tem trabalhado junto com os clientes para explicar para eles e fazer um push e incentivá-los a andar mais rápido, a correr mais rápido essa avenida da transformação digital e do acesso aos ecossistemas. E para isso a gente precisa de metodologia, porque você pode imaginar que nem todos os clientes estão no mesmo nível, né, de maturidade para encarar essa maratona, né, que na verdade é uma corrida de curta distância agora, né, começou a maratona e virou uma corrida de 100 metros rápidos. Então, o que a gente tem se desafiado, tem trabalhado junto com os nossos clientes e com prospects no mercado, é como entender em que momento em que eles estão, né, a transformação digital. Quando você está falando de agência, o meu papel como agência é conectar e criar experiências transformadoras das marcas com os consumidores. Então, o meu ponto de partida, ao contrário não, porque tanto Marcelo quanto o pessoal também vão nessa linha, mas a gente sempre olha do ponto de vista do ser humano, do consumidor, né, do ser humaninho que precisa ser acessado, versus o ecossistema interno das empresas, em relação ao ecossistema interno das empresas. E o nosso papel-chave, que é uma super responsabilidade, é da integração, de perpetuar e de disseminar essa cultura da integração,
né, dos sistemas mais abertos para permitir a gente essa integração, e as plataformas vêm com uma grande solução, né? Hoje a gente encontra nos clientes, e aí quando eu falo das plataformas, porque o conceito de plataforma a gente discutiu também previamente, que é um conceito bastante aberto, plataforma para a gente são todas as soluções que já combinam e já exploraram as possibilidades de tecnologias para resolver problemas pontuais dentro de uma jornada, né, do consumidor para o cliente. Então, para cada etapa, né, a gente tem estratégia de audiência, estratégia de construção de jornada, de geração de conteúdo e automações, de otimização de canais, de e-commerce. Para cada área dessa, existem plataformas prontas, né? A gente fala que a gente chegou, a IBM está aí para mostrar isso para a gente o tempo todo, a gente não desenvolve a tecnologia em si. O nosso trabalho é compreender como é que eu ajudo os clientes a entender e identificar as suas demandas e as suas necessidades, que tem que estar totalmente conectadas com a estratégia da companhia, com a estratégia da marca, e entender que combinação de plataformas melhor atende a esses objetivos. Porque hoje, quando a gente vê clientes que ainda querem e desejam ou precisam, por necessidades de policies globais, desenvolver e criar plataformas proprietárias, a gente tende a desencorajá-los, a não ser que haja algum objetivo específico, ou alguma policy, ou algum objetivo específico para isso. Né, porque a gente tem grandes companhias e grandes plataformas prontas e fora as plataformas que são desenvolvidas em cima das tecnologias pré-existentes. Então, o nosso trabalho é complexo, mas eu acho ele fascinante e delicioso, porque parte de uma interpretação desse ecossistema, né, que região que a gente está falando, que criaturas habitam essa região, como é que elas precisam interagir, e o que pré-existe em termos de plataforma e de tecnologia para ajudá-los a fazer essa integração. Porque, no fundo, a gente está falando no frigir dos ovos, a gente está falando da integração de informações voltadas para o atingimento do objetivo estratégico da companhia, né? Então, definitivamente, eu acredito, e a gente percebe todos os dias que os clientes começam em áreas diferentes, e é muito interessante isso, porque tradicionalmente as agências, elas têm uma abordagem via área de marketing dos clientes, né? E essa abordagem raramente é pela área de marketing, né? Essa abordagem de transformação digital, ela passa pela área de marketing, mas ela passa pela presidência, ela começa muitas vezes pela área de tecnologia das companhias, né? Então, como eu disse, a maratona virou uma corrida de curta distância, está todo mundo exercitando aí essas musculaturas, e a gente tem acompanhado e apoiado os clientes, porque também, fundamentalmente, tem muito aprendizado do conjunto, né? A gente também tem que aprender a ser aberto, né? A ter as nossas APIs prontas para poder conectar com as plataformas, com as novas tecnologias e com as companhias dos clientes em diversas áreas. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente vive hoje, como você provocou lá na frente com o Marcelo, tem coisas boas e coisas ruins, e está tudo certo, a gente só tem que virar lembrando que o objetivo final é a gente manter esse ecossistema ativo, vivo e sempre evoluindo, né? Então, eu acho que o panorama geral é esse. Então, quando a gente olha para esse ecossistema, é muito interessante porque quando a gente vê micro-organismos ou organismos vivendo aí, a gente está falando de microserviços e serviços que precisam ser integrados, né? E no teu trabalho, o teu cliente está muito ligado na jornada do cliente dele, né? A gente viu isso com a Gol. Ele está muito ligado na jornada do consumidor. Então, eu vou trazer para você, vou continuar com você agora, e a pergunta é para você específica, como é que essas plataformas que são altamente concentradas no cliente beneficiam esse cliente? Já entendi o seu negócio, como é que ela beneficia. Agora, do outro lado lá, no cliente, como é que ele se beneficia disso? Né? Vamos ver, todo mundo é cliente de alguém, né? É igual tem mãe, todo mundo é cliente de alguém. Então, assim, vamos inverter aqui. Vamos definir quem é cliente de quem. Então, vamos falar de como é que a plataforma ajuda o cliente do cliente, certo? É isso que você está perguntando. Isso aí. Né? Como é que eu ajudo o meu cliente nesse processo? É muito cliente da história. Mas,
na hora que a gente identifica e mapeia todo esse ecossistema, do lado de cá você tem um consumidor que não tem nada a ver com essa história, né? Ele só está na vida, né? E a gente só está na vida navegando, procurando coisas no Google, se relacionando nas redes sociais e dando os nossos dados loucamente, agora com um pouco mais de critério, ainda bem, a gente gosta disso, mas nós somos pessoas, criaturas, seres humanos que estão ali comprando, interagindo, né, num ambiente digital. E a gente, com a tecnologia e as plataformas, o nosso trabalho é identificar como que identificar as plataformas que vão nos ajudar a entender o comportamento desse consumidor dentro da visão de jornada, né? A gente fala que o funil morreu, né? O funil é a ponta da jornada, né? A abordagem hoje é uma jornada que a gente desenha ela em até 15 passos, só para você ter uma ideia, né? Não é uma jornada de awareness, consideration, não é só isso mais, né? Ela é uma jornada muito mais complexa, uma jornada muito mais concorrida, né? Porque esse ser humaninho, cliente do meu cliente que está aqui, ele é cliente de várias outras empresas e concorrentes do meu cliente, né? Então, as plataformas, dentro dessa linha que eu falei, estratégia de audiência, construção de jornada, criação de conteúdo e personalização de conteúdo, otimização de canais, e-commerce, tudo isso é feito sob a perspectiva do cliente, né? Então, as plataformas, elas vêm com soluções que nos ajudam. Eu vou falar nomes. Posso falar nomes? Assim, pode. Então, a gente tem lá, em nomes genéricos como as DMPs, os CDPs, todos os repositórios, né, e modelos de data warehouse que existem hoje, e plataformas que provêm esse serviço e fazem conexões com outros serviços. Então, a primeira camada de plataforma, ela está no Salesforce, está na Adobe, está no Google, né? Quando você vai para o commerce, ela está no Magento, ela está na Vtex, né? Depois, do outro lado, você tem HubSpot, quando você está falando de conteúdo. Para cada caixinha dessa que eu falei, Cris, tem ferramentas e plataformas prontas para a gente acessar. Agora, qual que é o desafio com o cliente, né? Eu não posso concordar, eu não posso recomendar a ele que ele crie ou contrate ou tenha um suíte de cada uma dessas plataformas para atender uma necessidade da área, por exemplo, de produtos que precisa controlar estoque, de vendas, da área de desenvolvimento, da área de comunicação, que precisa entender o movimento da mídia e como é que eu piloto a mídia para poder trazer mais clientes para eles, e tudo isso falando de experiência do usuário aqui para frente, né? Eu larguei o cliente e entrei para dentro da companhia agora com as plataformas. O truque aqui, ou a mágica que a gente precisa, não é mágica, by the way, é muito exercício, muito estudo e muito trabalho, é compreender a perfeita escolha das plataformas que vão gerar o resultado que esse cliente precisa no início, né, de largada da estratégia dele. Lembrando que eu disse inicialmente que nem todos estão no mesmo nível. Vamos imaginar que alguns dos clientes, essa necessidade começa, que já aconteceu com clientes nossos, da área de RH. Né, já aconteceu da DIS começar pela área de RH, que compreendeu que precisava melhorar a contratação, trazendo pessoas já já pertencentes e navegantes de ecossistemas digitais complexos. Então, a transformação começou ali. Então, a primeira etapa foi uma conexão e uma organização de uma DMP, né, usando uma DMP que é do grupo, que é a Naveg, que a gente tem, mas tem DMP na Adobe, várias outras empresas, e tem DMPs próprias, né, DMPs, como você colocou, de micro-organismos, que são boas também, em que você fala, então tá bom, então vou construir um database dos dados internos da companhia, mais dos dados que já existem dentro da companhia, e mais os dados que a gente captura de mídia. E aí você começa com o desenvolvimento de plataforma. Você pode fazer isso internamente? Pode. Eu posso trazer uma empresa de tecnologia? A gente tem uma empresa desenvolvedora que é a AWS. Eu posso desenvolver isso para você? Posso. Mas precisa? Não. Né? Porque eu tenho todos esses fornecedores, vários fornecedores globais e fornecedores locais também, por vários locais de plataformas, que conseguem me conectar com isso. Né? E aí, lá na ponta, entra no marketing, quando eu estou falando já de e-commerce e de vendas, entram soluções de meio de pagamento, como é o caso de Visa, que entra aqui na ponta. Tudo isso é para que toda essa configuração e arquitetura, né, que está por trás da vida de um ecossistema aparente, ela é voltada para prover uma melhor experiência para o consumidor, uma experiência do consumidor com aquela marca.
né? Agora, o que eu acho que é super bonito, que transforma isso tudo numa galáxia gigante, é que são várias marcas fazendo isso ao mesmo tempo, usando várias plataformas, mas o consumidor é o mesmo, muitas vezes, né? O número de consumidores é finito. Então, eu acho que tem um desafio interessante aí, que é da próxima etapa agora que a gente vive, que está muito frenética, né, desse acesso ao consumidor, que é as marcas e a gente começarmos a entender que o consumidor é um, né? A gente tem X milhões de pessoas que a gente acessa, que, pegando exemplo, Visa, o cara é Visa, o cara é Mastercard, o cara é Amex, usa Mercado Pago, usa PayPal, é a mesma pessoa, né? Como é que a gente acessa essa informação coletiva de forma customizada, que as plataformas também nos dão recursos para isso, né? E tudo, de novo, é uma investigação de plataforma. Perfeito. Bom, Marcelo, vou trazer você para o jogo aqui. Vamos lá. Muito do que ela está falando tem muito de competition aí. Eu vi vários nomes que tem muita competition com você, né? E assim, ora se compete, ora está aliado, exatamente porque o jogo é criar melhores experiências, né? Mas na criação dessas melhores experiências, às vezes sobra um cotovelo aqui, uma rusgazinha ali. Né? Quando a gente tem que orquestrar isso tudo, o que a gente tem que cuidar para dar certo? Bom, Cris, vamos lá. Como eu falei antes, a gente estava começando a conversar, eu falei que as empresas não são um CNPJ, né? Elas são um conjunto de CPFs, né? Toda empresa é formada por pessoas. Essa frase não é minha, é de um amigo meu, antigo da IBM, chamado Peter Hansen, e ele sempre falava isso. Tudo começa nas pessoas, no CPF, né? E se a gente em casa, com os nossos filhos, a gente tem que muitas vezes lidar com a competição e com a forma como a gente... Você imagina no mercado, quando a gente está falando de dinheiro, está falando de profissão, então é natural isso, mas é natural do humano competir. Eu acho, e a visão da IBM é essa, a competição melhora a gente, né? Quanto mais intensa a competição, melhor a gente fica. Isso parece clichê, mas é a pura verdade. A pior coisa que tem é você ficar acomodado. E a competição ela evoluiu tanto que a gente hoje consegue fazer parcerias. Eu acho que fundamental aqui é que uma coisa é você fazer digital, outra coisa é você ser digital. Então, quando a Ana me fala, às vezes começa pelo RH, eles querem pegar as pessoas que vêm dali, me parece natural isso, porque a empresa é feita por pessoas. Então, você pega o cara que sabe fazer digital, não é igual o cara que é digital. Se você tem dúvida sobre o que eu estou falando, olha para o teu filho. E olha para você como é que você vivia a tua vida, olha como é que ele vive a dele. Então, assim, é completamente diferente. E para uma empresa é a mesma coisa. Se nós estamos falando de B2B, B2B2C ou qualquer combinação de letrinha, o que importa no final é que tem uma pessoa lá que mudou seus hábitos, que mudou a sua forma de se relacionar. Eu acho que a pandemia, disse aí o Silvio Meira, acelerou tudo, né? Fez aí esse download de 25 anos, muita gente teve que correr, mas no fundo, para atender necessidades básicas, as pessoas precisam se relacionar, precisam conviver, precisam comer. E eu acho, então, que esse processo de competição, ele é intrínseco, mas nada impede que a gente possa ter uma competição saudável. Eu acho que competição saudável sempre faz o jogo bom. Com relação aos nossos competidores, o que eu tenho para te dizer é que eles levam a vantagem de serem mais novos. Então, quando você é mais novo, você faz uso de uma tecnologia nova, e aí toda a teoria de Clayton Christensen, né, da comoditização de tarefa, quer dizer, quando você começa lá atrás... Você começou em cima de uma tecnologia que existia, você não tem como começar em cima da tecnologia do futuro. E você constrói em cima daquela tecnologia do passado. Essa tecnologia vai evoluindo e, claro que os novos entrantes usam de novas tecnologias. Mas a IBM é muito boa em catch-up, né? A IBM é muito boa em encurtar esse ciclo e a gente já está encurtando. A plataforma de nuvem da gente hoje, ela é considerada comercialmente uma das melhores, parte toda nossa de IoT, blockchain, tudo isso que eram novidades, a gente está conseguindo integrar. O mais importante, eu acho que é a mentalidade do indivíduo que está dentro da companhia, sempre isso. No fundo, são as pessoas. E o que eu vejo na IBM hoje é uma mentalidade muito de mudança. Eu fui da IBM há 20 e poucos anos atrás, é uma mentalidade assim, muito de... nós temos centros de pesquisas, o P&D, tudo que tem de bom para ser inventado é inventado aqui. Essa mentalidade já não é mais essa. Essa mentalidade agora é como é que a gente faz o melhor para a ponta, né? E a gente tem uma vantagem muito grande, que é nós somos reconhecidos e temos a experiência do corporate, da corporação. E muitos desses novos entrantes têm a conexão com o indivíduo,
com a pessoa física. Então, por exemplo, você compra livro com um indivíduo, você compra geleia com um indivíduo. Quando você vai comprar nuvem, você compra com aquele indivíduo. Isso é natural, é a entrada. A gente, por outro lado, está lá em cima, nos ambientes corporativos, no antigo Glass House, né? A gente tem esse domínio, e isso é reconhecido. Então, cada um tem a sua fortaleza, e na medida do possível, a gente pode combinar e ganhar dinheiro junto, né? Desde que a gente atenda bem, a gente pode ganhar dinheiro junto. Não é proibido, e é bom. É bom, é isso que eu ia dizer. E na nuvem está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Já vi muita solução que pega o que cada um tem de melhor e combina, e quando você pergunta assim, qual é a solução que você está usando, o cara diz assim, todas, né? E no caso da IBM, Cris, a IBM tem a possibilidade lá com Red Hat, com aquela coisa toda de OpenShift, a gente não tem uma nuvem nossa, a gente pode trabalhar com qualquer nuvem. Então, de novo, a gente está pensando no que vai no final do tubo para o indivíduo que está comprando, para aquilo que atende. Então, não é compra a minha nuvem, é como é que a gente faz essa plataforma toda funcionar bem para o cara da ponta. Né? Muito bom, Percy. A gente tem um mundo novo aí pela frente, a gente está vendo, eu estou vendo aqui todo mundo falar, a Ana falou que o consumidor é um, o Marcelo falou dessa questão da co-petition, né? E eu vou trazer para você porque tem um movimento de futuro que vai começar no Brasil agora, já começou lá fora, mas que vai começar agora aqui no Brasil, que é um movimento que casa isso tudo, que se chama Open Bank, né? Assim, como é que o Open Banking entra nessa brincadeira? Porque eu acho que ele personifica tudo que a gente conversou aqui. Pois é verdade. Bom, acho que o Open Banking é o primo do Open Innovation, né? Se a gente tem um Open Innovation, a gente tem que ter aí o seu primo financeiro, que é o Open Banking. Porque nada mais democrático, nada mais justo, nada mais equânime do que você ter uma oferta de serviços, tanto para o consumidor, do que para o agora tão em moda small business, né? Para os micro, médio e pequenos empresários, também acessarem, né, essa oferta. Né? E aí é difícil enquadrar, né, Cris e colegas, o que é o Open Banking. Né? Porque se você analisa hoje o que acontece no mundo, você vai desde um gradiente regulatório, que é o que tem o Reino Unido, né, que é absolutamente trabalhado com o compliance, né, do governo, até o modelo americano, que é absolutamente drivado pela própria indústria financeira. Né? E talvez tenha até, com a licença poética aqui, até uma penetração muito maior. Né? 1 em cada 4 norte-americanos usam as APIs, né? elas aí de novo, né? Dentro desse conceito de Open Banking lá nos Estados Unidos, né? A gente recentemente aí fez a aquisição da Plaid, né, que é talvez um enabler fortíssimo dentro desse conceito de Open Banking, dentro das suas transações aí, financeiras. Né? Ou você tem um modelo australiano que versa muito em cima da LGPD deles, né, que é o conceito lá e o arcabouço de lei de proteção de dados do consumidor australiano. Enfim, não existe um modelo certo, nem um modelo que vai, talvez, abraçar tudo aquilo que se espera. Eu acho que o Brasil e o Banco Central vem fazendo um trabalho muito detalhista, né? A gente vem acompanhando tanto na Visa e também através da associação, a ABEX, né? Maravilhoso, né? E o Brasil tem uma possibilidade de ter aqui novamente, um modelo de Open Banking que pode ser referência global, né? Eu acho que o Open Banking, ele é a porta de entrada do Open Data, né? E quando eu me refiro ao Open Data, não está previsto ainda, né? Acho que a gente está falando hoje aqui no Brasil só do Open Banking, mas acho que o Open Data, ele é fundamental, porque começa a conectar finanças com outras necessidades que você tem, que é energia, que é telecomunicação, enfim, são outras necessidades que o ser humano e o consumidor têm, né? Mas ok, vamos começar com o Open Banking, depois a gente abraça o restante das nossas necessidades, acho que isso é natural. E depois, eu acho que tem questões também fundamentais, né? Tem o
o arcabouço regulatório, ele precisa ser sustentável, ele precisa ser justo no sentido de preservar o equilíbrio entre as partes. Acho que, obviamente, tem que ter um modelo de negócio que seja bom para todo mundo. Acho que ninguém trabalha por diletantismo. Enfim, né? O modelo de negócio precisa ser preservado, mas existe sim, né, uma expectativa muito grande de que o Open Banking engatilhe, né, uma série de negócios e catapulte esses negócios, né, exponencialmente. Né? Pelo menos eu vejo o mercado americano, né, fala-se pouco no mercado americano porque talvez ele não tenha o braço do regulador por trás, mas ele é um modelo exitoso. São mais de 11 mil instituições financeiras se comunicando através das APIs. É fantástico isso, né? Por trás de um checkout ali, você tem milhares de startups e fintechs trabalhando com os grandes bancos norte-americanos. Né? Acho que isso é um testemunho muito forte de que, de novo, o colaboracionismo entre incumbentes e fintechs e startups é mais do que necessário. Acho que a gente já passou daquela época, e aqui eu termino aqui para não me alongar muito, acho que já passou aquela época de que a fintech é um perigo, os incumbentes precisam precisam se preocupar. Não, acho que a gente precisa realmente colaborar, a gente precisa mais pontes e menos muros. Ótimo. Então, a gente está chegando no fim e eu queria fazer uma última pergunta para todos vocês, porque todos vocês, de alguma forma, tocaram num ponto muito importante que eu até fiz uma provocação no início. Não existe nada disso que a gente está falando sem dados. E não existe nada disso sem o dado do consumidor. Né? Então, não existiria Open Bank sem LGPD. Não vai existir competition sem LGPD. Não existe atendimento do cliente sem LGPD, neste mundo para o qual a gente está caminhando. Eu queria que vocês fizessem o encerramento, falando um pouquinho como cada um de vocês está vendo esse movimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Atrapalha ou ajuda? Primeiro, o Jatobá. Eu acho que o seu microfone está fechado. Me ouvem? Ok, Sim. Obrigado, desculpe. O clássico da pandemia, né? Da pandemia. Pois é. Então, absolutamente importante, absolutamente fundamental, desde o momento zero em que se comentou sobre a LGPD, aqui na Visa, a área jurídica elencou, né, uma profissional de altíssima competência para tomar conta do assunto, né, localmente, e não só localmente, mas regionalmente e globalmente. Nós temos aí profissionais da área legal que se dedicam, eu diria, diuturnamente ao tema. Né? Então, ainda que nós, Visa, isso é importante, né? Porque eu sempre brinco, né? Eu estou na Visa aqui, eu não vou falar quanto tempo, né? Porque aí eu já entregaria a minha idade, que já é bastante longeva. Mas, enfim, eu toda a minha época de Visa aqui, fico tentando explicar o que a Visa faz. Mas, assim, o ponto é, e é importante explicar para quem está nos assistindo, a Visa não detém dados, né, do portador de cartão. Ainda que nós não tenhamos acesso a essa informação, sim, nós temos outros dados que são absolutamente sensíveis, né? Mas que fique claro, eu não tenho dados cadastrais do portador e também não tenho dados cadastrais do comércio, mas nós temos sim dados fundamentais da transação. Portanto, nós temos uma responsabilidade, né, de manter esses dados sobre, né, uma segurança fundamental. Então, sendo curto e grosso, é fundamental, a gente tem um nível de cumprimento rigorosíssimo e a gente vai, né, até o final cumprir o que for necessário para que isso seja mantido. Essa e outras que preservem, né, essa qualidade de segurança e privacidade, Cris. Obrigada, Percy.
Marcelo. Bom, muita coisa para falar, pouco tempo, tem que ser mais objetivo. O que eu diria é o seguinte, para pegar um complemento a tudo que o Percival falou, eu acho que o indivíduo está sendo mais envolvido. De certa forma, assim, sendo bem generalista, a gente sempre foi tutelado, né? O cidadão sempre foi tutelado. Alguém tomava as decisões por nós, ou a empresa e o governo defendia o cidadão. O próprio cidadão não sabia o que ele estava fazendo ou o que estava acontecendo. Ele era uma criança perdida no mercado com aquilo que está acontecendo. E eu acho que cada vez mais o indivíduo vai ser chamado para intervir e dar a sua posição. Então, por exemplo, quando eu faço um opt-in, quer dizer assim, eu aceito que você ponha cookies no meu computador, eu estou tomando uma decisão ali, que antes eu não podia tomar. Então, assim, esse empoderamento, aí como dizia lá o tio do Homem-Aranha, né, com o poder vem a responsabilidade. Então, esse empoderamento traz também para o indivíduo uma responsabilidade. Esses dados agora estão sendo usados, você sabe disso, e você tem que dizer o que você tolera e o que você não tolera. Eu acho que a gente está mudando o momento, a gente está num momento maravilhoso da vida, assim, o momento da civilização que a gente está, porque as coisas estão exponenciais em todos os lados, né? Então, é um momento mágico para se estar vivo. Eu vejo assim, uma mudança, uma transformação muito grande na sociedade como um todo, para melhor, né? Eu sou um otimista, eu acho que a gente vai encontrar problemas, mas a gente encontra problema em tudo, é só procurar. A questão é como é que a gente lida com problemas. E cá entre nós, né, todos nós que estamos aqui, onde tem problema tem dinheiro, né, gente? Porque ninguém vai pagar você para resolver um não problema. Então, onde tem problema, tem espaço para a gente trabalhar e fazer negócio, né? Eu vejo, por exemplo, na área da Ana, uma coisa fantástica que me chamaram a atenção recentemente, não sei, Ana, até você dar uma olhada depois, o caso da Steven Age, o Burger King pegou um game, um time, patrocinou um time da última divisão da Inglaterra, porque sabia que aquele time estaria no FIFA, no jogo. E aí, com isso, ela lançou campanhas, ele gastou um patrocínio assim ínfimo, mas botou aquele negócio numa divulgação. Então, isso para mim é inovação aberta, né? Abre a cabeça da pessoa. Como é que você abre a tua cabeça completamente? No caso do Jatobá, eu vejo, por exemplo, o caso da Visa, né? Não do teu caso, mas assim, eu não sou especialista em finanças, é meio óbvio. A gente tem lá o Alberto Miyazaki, a Miriam Cruz, seus meus professores lá na IBM, mas assim, para mim isso é que nem o número do seu celular. O número do telefone era de alguém, nunca foi nosso. De repente alguém diz assim, agora o número é teu. Você, mas sempre foi meu. Quer dizer, então aquilo ali agora me faz com que eu tenha a noção e o acesso. Então agora eu tenho como me proteger e me envolver com isso. E aí eu acho que isso abre oportunidades, né? Abre oportunidades para a gente fazer novas coisas, para a gente trazer esse indivíduo para jogar mais junto com a gente, para as grandes corporações, então, muito espaço para novos negócios. Então, abre inovação, né? Tem muita gente que acha que não, mas abre muita. Ana, vou terminar com você. Não é pensar fora da caixa, é pensar em várias caixinhas ao mesmo tempo. Exatamente, pensar em várias caixas. Para mim, é absoluta a resposta. É fundamental a existência de uma lei de proteção de dados. Eu acho que a gente vai inaugurar uma fase agora que está sendo conduzida pelo comportamento do social, né, do social behavior, nas redes sociais, que é uma discussão da ética, né, desse setor, a ética do uso de dados, a ética da privacidade no ambiente digital, e como a gente está falando o tempo todo, a gente tem um ser humano cada vez mais digital e que aprende, né, gente? No nosso ecossistema, as pessoas aprendem. E eu acho que se as marcas pregam que elas desejam respeitar o consumidor, respeitar o cliente e ser relevantes para a vida das pessoas, é fundamental que elas tratem as informações que elas coletam dessas pessoas com enorme respeito, como o Percival estava falando aí de Visa, né? E eu acho que a gente daqui a pouquinho vai começar a assistir um negócio que a gente está começando a trabalhar, que é como é que eu entendendo o consumidor como um único pessoa, como é que a gente começa, junto com as marcas e com os donos dos first party data, né, que são coletados através de todas as ferramentas, das plataformas da mídia, como é que a gente começa a trocar entre a gente, né? Vou falar do mundo colaborativo, eu não podia concordar mais com o Marcelo e com o Percival, quando a gente entende um mundo em que a competição é colaborativa, né? A competição lá do Domênico De Masi da Escola de Samba, para ver quem fica mais bonito, né? Para ver quem morre. Né? E eu gosto muito dessa analogia como carnavalesca que sou, mas eu acho que isso é fundamental, tem uma discussão ética importante, a gente tem que encabeçar e liderar isso junto ao cliente, não deixar que ninguém ouse pensar em desrespeitar
E pare de discutir a ética disso, né? As pessoas deram dados para a gente sem saber durante muitos anos, agora elas estão sabendo, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu acho que do lado de lá a gente também pode criar uma boa experiência para o consumidor, se ele entender que eu estou usando o que ele me forneceu de informação sobre ele de uma maneira construtiva e respeitosa. Mas, definitivamente, está na hora da gente encabeçar e liderar discussões sérias sobre a ética e a nova moral, né, dessa profissão. Então, eu super concordo com os meus amigos aí, eu acho que todo mundo tem que trabalhar nessa direção. Ontem eu mediei o debate com a Gal no final e ela falou muito sobre a importância dos dados primários, né? Que foi o que você falou. Exato. Aquele dado que eu consenti te dar, então tá ok. Né? Então tem um pedaço dele, então vamos juntar, né? Se eu estou no ramo da mobilidade, vamos juntar todo mundo que tem dados de mobilidade, vamos fazer uma coisa coletiva que é para o bem de todo mundo. Eu acho que super funciona. O mundo atual é o mundo da colaboração, né? A gente entendeu que o planeta é desse tamanho, não tem pizza maior, né? Olha aí a natureza contando pra gente. Então vamos dividir esse planeta direitinho, né? Vamos dividir para todo mundo, né? Eu acho muito bacana essa discussão. Muito bom, acho que encerramos aqui com chave de ouro. Muito obrigada, Ana, Marcelo, Percy, obrigada por estarem aqui nesse final de tarde com a gente. Muito obrigada a todos que acompanharam até agora. Espero que todos tenham um bom final de tarde. E eu passo a palavra para a Jamile. Obrigada, Cris. Nós agradecemos aos palestrantes, Ana Leão, Marcelo Salim, senhor Percival Jatobá. Agradecemos também a Cristina De Luca pela moderação dessa mesa redonda, plataformas digitais e ecossistemas. A transformação digital é realmente coletiva. Excelente, muito obrigada. Mais uma vez, a AB quer reforçar o agradecimento aos patrocinadores, IBM, TOTS, Caedra e SkyOne, por acreditarem neste evento e por terem tornado ele viável. Estamos chegando ao final do AB Software Conference de 2020 e quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam e participaram ativamente, aos nossos convidados e toda a organização desta conferência. Agora convido o vice-presidente do Conselho Deliberativo da ABS, o senhor Jorge Sucarri, e também a jornalista Silvia Bassi para encerrarem esta conferência. Por favor, Silvia. Olá, pessoal. Não podia estar mais feliz. A agenda deu um trabalhão, mas eu acho que a gente conseguiu chegar onde queria. Nesses 3 dias a gente repensou, fez um refresh na estrutura e hoje a gente está apostando num restart. A gente entrou em 2020 tendo a certeza de que esse era um ano fundamental para a transformação digital, para a década, e recebeu um pedala, né, da natureza, como acabou de dizer a Ana agora há pouco, para acelerar tudo. Tem gente que fala que a gente acelerou 25 anos no futuro, tem gente que fala que a gente está em 2026, mas a verdade é que as coisas que precisavam ser feitas na década passada não foram feitas. E quem não fizer correndo agora não vai conseguir sobreviver nos próximos 3 anos. A gente está em um momento em que, nesses 3 dias, a gente ouviu mais a palavra consumidor, a gente ouviu a palavra inovação muito pouco, porque tudo era inovação, a gente ouviu a palavra tecnologia muito pouco, porque tudo é tecnologia, e no fim das contas o que a gente percebeu foi que se não houver entendimento absoluto do propósito de uma empresa, entendimento absoluto de quem são os clientes dela hoje, entendimento absoluto de para quem ela quer viver nos próximos 5 anos, ela não vai existir daqui a 2 anos. Então, todos os palestrantes que falaram desde dessa última palestra que a gente viu agora, dessa conversa que a gente viu agora, até lá no comecinho, levantaram a mesma coisa. Data-driven e customer-centric, não tem outra saída. Isso exige uma mudança de cultura corporativa violenta, exige deixar para trás, exige um let go imenso de coisas passadas. O Nick Davis falou agora de manhã que a gente tem que desaprender. Eu achei a coisa mais sensacional. A gente tem que desaprender e desaprender várias coisas. E mais do que isso, nesse desaprendizado, a gente tem que trazer para dentro de casa uma visão de que a empresa não está sozinha no mundo. Transformação digital não é só para dentro de casa, mas é principalmente para impactar positivamente a sociedade.
A gente tem ferramentas fantásticas para mudar não só os negócios, mas como para exterminar todas as coisas ruins que a gente vê. A meta do Nick é acabar com a fome. Talvez seja uma meta importante, a gente acha que é sonho, mas não é, né? Então, eu acho que o evento foi o que a gente gostaria que tivesse sido um levantar das coisas importantes, um alerta de que não é a tecnologia que muda, é a gente que usa a tecnologia para mudar, e eu agradeço profundamente a todos que participaram com a gente nesses 3 dias, profundamente a Abis pela oportunidade de fazer junto esse evento, e aos palestrantes que foram absolutamente maravilhosos, todos vocês. E é isso, vou passar agora para o Sr. Jorge, que o Sr. Jorge tem que fechar o evento, e eu agradeço de novo. Até mais, pessoal, até o ano que vem. Obrigado, Silvia. Um excelente evento, acho que foram tratados temas super relevantes. Eu até tomei a liberdade de anotar aqui, porque eu não iria conseguir lembrar de todos, né? Tamanha diversidade que a gente conseguiu reunir em 3 dias, em 3 tardes, na verdade, né? Mas que a gente conseguiu abordar temas absolutamente relevantes para o momento que a gente está vivendo, de disrupção, de transformação, né? Então, nós falamos muito de transformação digital, você mencionou há pouco do cliente no centro da decisão, a mudança na cultura corporativa, a disrupção do modelo de trabalho, a nova equação de valor no relacionamento com as marcas, que foi apresentada ontem, as empresas, a prova de incertezas, quer dizer, o desafio que as empresas têm de viver nesse cenário disruptivo, num cenário onde o que a gente conhecia não vale mais, nós temos que reaprender de novo. Falamos também hoje das empresas exponenciais, com a necessidade de desaprender para poder aprender de uma forma diferente, né? Disrupção constante, o problema de dados também foi abordado nesse último painel, agora LGPD. Então, acho que os temas que a gente tratou aqui, o que a gente quer tirar como resultado é que isso possa ajudar as empresas que participaram do evento, principalmente as empresas nossas associadas, a também fazer o seu resync, refresh, restart, porque é disso que nós vamos precisar para poder aproveitar as oportunidades que vão sair dessas dificuldades. O Marcelo há pouco colocou a ideia de que de toda dificuldade a gente consegue encontrar novas oportunidades. Então, acho que esse era a expectativa que a gente tinha do evento, trazer essa discussão instigante, né? Trazer esse desafio para que a gente pudesse aí instigar os nossos associados, as empresas participantes, a repensar os seus negócios para poder crescer nesse mundo novo que a gente tem pela frente. Eu não poderia encerrar sem antes parabenizar o time da Abis, no nome do Rodolfo, da Jamile, pela organização do evento, o Anselmo, estou vendo ele aqui agora, que se esmeraram aí para fazer o evento acontecer. Silvia, Cris, muito obrigado aí pela curadoria da The Shift, foi fundamental para a gente conseguir atingir o sucesso aí do evento. O time da Comarte, a Cláudia e toda a equipe que ajudaram a montar aí o evento, os nossos patrocinadores que viabilizaram aí o evento, a IBM, TOTUS, Caesbra, SkyOne, e não poderia deixar de agradecer os palestrantes que enriqueceram as nossas discussões aí, né? Então, queria parabenizar a todos, agradecer a participação, principalmente de vocês que ficaram até agora, quase 6h30 da tarde, acompanhando o evento. Espero que tenha sido muito produtivo, e a gente encerra assim a edição do Abis Software Conference 2020, e espero tê-los de novo no ano que vem. Obrigado, gente, boa noite, espero que tenham gostado. Tchau.
Nascemos na década de 80, quando a palavra software ainda era desconhecida. Em 3 décadas de história, o ressignificamos e passamos a representá-lo no mercado de tecnologia, tornando o software nossa expressão. Mas o mundo mudou, e hoje falar de software é falar de mobilidade, saúde, infraestrutura e acessibilidade. Acompanhando essas mudanças e as transformações digitais, acreditamos que era a hora de reformular. A mudança começou de dentro para fora. O primeiro passo, ouvir. Nossa comunicação já não estava mais conectando com o momento atual e assim entendemos como nos reposicionar. Hoje, tudo é software. Decidimos compreender seu tempo, que não é linear, mas desenha perspectivas através de uma ferramenta transformadora, o conhecimento. E nossa marca traduz isso. O S assume ainda mais protagonismo, ganhando modularidade e dinamismo, assim como o software. Com isso, a identidade visual se constrói a partir de diversas perspectivas que se pode ter dele. O marcante S da ABS. Se fazendo presente nas diferentes áreas em que o software transita. Hoje, uma nova história começa, mantendo o propósito de sempre, um Brasil digital menos desigual.